aqui na série dos exercícios da adição de padrão. Então, lembrando a vocês que o princípio da adição de padrão é quando a tua matriz interfere na tua análise, né? Então, você imagina que alguma coisa presente na tua matriz, ela pode fazer que o teu sinal analítico seja maior do que ele é na verdade ou menor do que ele é, né? A gente já viu na prova anterior. Eu publiquei recentemente no Journal of Chemical Education um artigo da determinação de ferro em suplementos alimentares, né? Eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer quando você desenvolve um método analítico é fazer a curva de calibração externa e a adição de padrão. Só se os coeficientes angulares da adição de padrão e da calibração externa forem iguais, você pode fazer calibração externa. Se não for, infelizmente, você vai ter que fazer adição de padrão, que é um processo mais trabalhoso. Tem alguns laboratórios de rotina que eles fazem sempre adição de padrão, né? Você imagina que eles passam muitas amostras. Então você imagina que ele passa a amostra, na sequência ele passa a amostra mais o padrão adicionado. Aí eles sabem dizer a concentração da amostra, exatamente do jeito que a gente vem fazendo até agora. Então a gente tinha resolvido o exercício de número 5, agora a gente vai fazer o exercício de número 6. Uma amostra de petróleo. Então você tem uma amostra de petróleo. A massa dessa amostra é 4,97 gramas. Ela foi decomposta por digestão via úmida e subsequentemente é diluída para um volume final de 500 ml, um balão volumétrico. Então você imagina que essa amostra foi colocada num balão de 500 ml. Então você tem uma massa de 4,97 gramas que foi adicionada para um balão de 500 ml. O cobalto presente na amostra foi determinado tratando-se alíquotas de 25 ml dessa solução diluída, como descritos a seguir. Então você imagina que você tem um padrão, então a concentração do teu padrão é de 3 ppm. Então ele está falando que numa amostra você colocou 0 ml de padrão, você colocou 20 ml, de um ligante orgânico, você colocou 5 ml de água e a absorbância que foi mensurada, né, o sinal analítico que foi mensurado para essa amostra foi 0,398. Aí você tinha aí numa outra amostra você colocou 5 ml do padrão analítico, 20 ml do ligante e 0 ml de água. E você obteve uma absorbância de 0,510. Então você imagina que a concentração que foi de cobalto que foi adicionada à tua amostra é volume do padrão vezes concentração do padrão dividido pelo volume final da solução. Então você imagina que a concentração de cobalto que foi adicionada à tua amostra foi 3 ppm. O volume que foi adicionado foi 5 ml.
e o volume final da amostra foi 50 ml. Então você tem 15 dividido por 50, isso daqui dá quanto? 15 dividido por 50 dá 0,3? Perfeito. Bem, então a gente tem que resolver aquela regrinha de 3, né? Você imagina, então, que a concentração da tua amostra pode colocar aqui, então, que você tem a concentração da tua amostra, te dá uma absorvância de 0,398. A concentração da tua amostra mais a concentração do padrão adicionada te dá 0,510. Então você vai dizer que 0,510 vezes TS é igual a 0,398 que multiplica TA vezes TS. Certo? Então, você vai dizer 0,510 menos 0,398 vezes TS é igual a 0,398 vezes 0,3 ppm. Então, você vai dizer que a concentração na tua amostra é 0,398 vezes 0,3 ppm dividido por 0,510 menos 0,398. Aqui vai dar quanto? 1,07 ppm. Então tem um detalhe, né? Você imagina que ele colocou 25 ml da amostra num balão de 50, né? Então você imagina que essa daqui é a concentração no balão, né? Nesses balões aqui. Só que a amostra foi diluída 2 vezes. Então a concentração verdadeira, né, vai ser 1,07 ppm vezes 2 e vai dar 2,14 ppm. Essa é a concentração da amostra. Se você lembrar, o petróleo ali foi diluído num balão de 500 ml. Então você lembra que concentração é massa sobre volume, e eu posso dizer que massa é concentração vezes volume. Então a massa no balão, né? A massa no balão de cobalto vai ser 214 miligramas por litro vezes 0,5 litros. A gente vai cortar litro com litro e volta ao inicial. A massa de cobalto no petróleo vai ser de 1,7 ppm. Perdão, 1,7 miligramas, né? Cortou litro com litro. Então, se quiser, então a massa de cobalto no petróleo é 1,7 miligramas. 1,7 miligramas a massa de cobalto no petróleo.
Então ele pergunta qual que é a porcentagem de cobalto no petróleo. Então, para você dizer a porcentagem, né, vai fazer 1,7 miligramas dividido por 4.970 miligramas vezes 100. Aqui vai dar quanto? Então, 1,0... Isso. 4.970. O resultado multiplica por 100. 0, 0. É isso? Essa daqui é a porcentagem de cobalto do petróleo. Aí a gente chega... Vocês copiaram já? Aí a gente chega no exercício de número 7. O ferro forma um complexo de íons tiocianato e tem forma ferro-tiocianato. Então, isso daqui é aquela reação que eu já pus tantas vezes para vocês. Imagina que o ferro 3 reage com tiocianato para dar esse complexo vermelho sangue que absorve fortemente 475 nanômetros. Tá? Ele é utilizado para quantificar, para métodos colorimétricos quantitativos para ferro 3. O complexo apresenta o máximo de absorção em 580, isso aqui é do livro, mas o correto é 475 nanômetros. A maior absorção molecular que você vai ter para esse complexo é 475 nanômetros. Uma amostra de água de poço foi analisada de acordo com o esquema mostrado na tabela a seguir. Calcule a concentração de ferro em partes por milhão na água de poço. Então você tem aqui a amostra 1 e aqui você tem a amostra 2. A amostra 1 e a amostra 2. Imagina que o volume final das duas amostras vai ser 50 ml. Ele está falando que foi colocado de um agente oxidante na surpresa. Você imagina então que você vai colocar água oxigenada para fazer todo o ferro 3 virar ferro 2. Você colocado um volume de 55 ml. Ele falou aqui na sequência o volume de tiocianato de potássio. O cianato de potássio é colocado aqui para reagir com ferro 3. O volume de tiocianato de potássio que foi adicionado foi de 20 ml. E ele está falando que o volume de padrão que foi adicionado na primeira amostra foi 5 ml, na segunda amostra foi de 0 ml. E o volume de água que foi adicionado foi de
20 e 25 ml. E a absorbância que foi mensurada foi de 0,49 e 0,231, que é a absorbância. Então, como é que a gente resolve esse problema? Pessoal, o exercício ele está falando que a concentração do padrão de ferro que foi adicionado é uma concentração de 2,75 ppm. O que a gente pode observar aqui é que o volume da amostra que foi adicionado foi um pouquinho diferente nos dois casos, né? Então, você imagina que no primeiro caso, quando eu tinha só a amostra, né, eu tenho aqui a concentração da minha amostra, ela me dá quando eu tinha só a minha amostra, só que tem um detalhe, né? Eu tenho aqui um fator de diluição, porque eu tinha 25 ml de amostra e foi elevado para um volume final de 50 ml. Aí no segundo caso, eu tenho a minha amostra, só que agora eu tenho um volume de 20 ml e foi elevado para 50 ml. Quanto que é 2 dividido por 5? Dá dízima, não? Então eu tenho um volume de 20 ml de amostra, mais uma concentração de ferro que foi adicionada na minha amostra, né? Então ele está dizendo que o volume de padrão que foi adicionado foi 5 ml. Então você imagina que a concentração que foi adicionada à minha amostra foi 2,75 ppm vezes 5 dividido por 50 ml. Para cortar ml com ml, corta 5 com 5. Eu tenho 2,75 dividido por 10, vai ser 0,275 ppm. Isso daqui me dá uma absorção de 0,549. Então agora eu tenho só que substituir na igualdade. Então você imagina que você tem a concentração da amostra vezes 0,5 vezes 0,549. Isso daqui é igual a 0,231, que multiplica TS vezes 0,4 mais 0,275. Então você tem 0,5. Quanto que é 0,5 vezes 0,549?
quanto que é 0,231 vezes 0,4? 0, 1, 924. Isso daqui é igual a 0,231 vezes 0,275. Então, a concentração de ferro na minha amostra vai ser 0,231 vezes 0,275 ppm, dividido por 0,745 menos 0,0924. Aqui vai dar quanto? Essa daqui é a concentração de ferro na água. Então agora a gente vai para o exercício 8. Agora os próximos exercícios eles são mais rápidos, tá? Com certeza a gente termina a lista na aula que vem. E já encerra o curso. Então agora a gente vai resolver o exercício de número 8. Uma amostra desconhecida de níquel fornece uma corrente de 2,36 mA em uma análise eletroquímica. Quando 0,5 ml de uma solução contendo 0,287 mols por litro de níquel foram adicionados a 25 ml da amostra desconhecida, a corrente subiu para 3,79. Então você imagina que você tem uma amostra aqui, você quer saber, né, qual que é uma amostra de níquel, você quer saber qual que é a concentração dessa amostra. O sinal analítico dessa amostra é de 2,36. Aí você pegou e você colocou 0,5 ml de padrão e 25 ml de amostra. Né? A concentração do padrão que foi adicionado é 0,0287 mols por litro. Então você quer saber, e o sinal analítico que foi dado para esta amostra depois da adição do padrão foi de 3,79 microampere. Então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a concentração que foi adicionada na tua amostra. Isso daqui vai ser o volume do padrão vezes a concentração do padrão dividido pelo volume final. Então isso daqui vai ser igual a 0,0287
molar, vezes o volume que foi adicionado, que foi meio ml, e o volume final foi 25,5 ml. Então, corta ml com ml, quanto que vai dar? R$ 56,2? Então faz o seguinte, esse resultado aí você multiplica por 1.000. 0,56 milimolar, certo? Então, você tem aqui a concentração desconhecida, a tua amostra de concentração desconhecida, ela dá um sinal analítico de 2,36 microampere. Você imagina que a sua solução, né, só que agora você tinha 25 ml, que foi para um volume final de 25,5 ml, né? Você imagina que agora você tem um fator de diluição da tua amostra, que vai aqui. Isso daqui vai ser 25, dividido por 25,5. Isso daqui dá quanto? Então, você tem a tua amostra vezes 0,98, mais a concentração que foi adicionada, que é 0,56 milimolar, e vai te dar uma resposta de 3,79. Então, agora é só você fazer a substituição na regrinha de 3. Então, você tem 3,79 vezes a concentração da tua amostra, que é igual a 2,36, que multiplica a concentração da tua amostra vezes 0,98, mais 0,56 milimol por litro. Então, quanto que é 2,36 vezes 0,98? Então, você tem 3,78 menos 2,31, que é igual a 2,36 vezes 0,56 milimolar. Então, a concentração de níquel na tua amostra é igual a 2,36 vezes 0,56 molar, dividido por 3,79 menos 2,31. Isso aqui vai dar quanto? Zero vírgula 0,89 milimolar. Esse foi o exercício de número 8. Exercício de número 9. Os volumes de uma solução padrão contendo 1,5 ppm de zinco, mostrados na tabela abaixo, foram pipetados em funis de separação, contendo 5 ml de uma solução desconhecida de zinco. Cada uma delas foi extraída com 3 alíquotas de 5 ml de tetracloreto de carbono, contendo excesso de hidroxiquinolina, perdão. Hidroxiquinolina, não é hidroxicloroquina, não, é quinolina.
A 8-hidroxiquinolina que é usada para extrair zinco de soluções aquosas. Os extratos foram diluídos para 25 ml e as suas fluorescências foram medidas em um fluorímetro. Os resultados foram, né? Então, você tem uma amostra aqui que você não colocou nada de zinco e você teve uma resposta de 6,12. Aí, numa segunda amostra, você, então, ilustrando aqui o que aconteceu, eu tenho uma amostra aqui que você não colocou nada de padrão. Ela deu uma resposta de 6,12. Aí você tem uma amostra que você colocou 4 e você obteve 11,16. E você tem uma amostra que você colocou 8 ml de padrão, teve uma resposta de 15,68. Uma outra você colocou 12 ml de padrão e você obteve uma resposta de 20,64. Qual que é a diferença desses exercícios desse exercício para todos os outros que a gente fez? Você imagina que aqui você tem... O que foi feito aqui? Você imagina que a amostra, ela foi toda... Em vez de você fazer uma única fortificação, você fez várias, tá? Qual que é a diferença de você fazer uma única adição e de você fazer várias? É você ter certeza que você está trabalhando na região linear, em que o método é linear. Perdão, eu disse. Então, peraí. Acho que eu não vou colocar mais no YouTube esse vídeo, não. Não, eu falando é alergia por causa do pó de giz, tá? Então, para que serve isso daqui? Para você ver que você está trabalhando na região linear. Então, por exemplo, na prova, se você se depara com essa tabelinha, você vai fazer um gráfico. Você vai fazer o volume de padrão que foi adicionado. Você vai colocar no eixo X o volume de padrão que foi adicionado. E no eixo Y você vai colocar o sinal analítico. Você imagina o seguinte, todas essas amostras elas foram levadas para o mesmo volume final, né? Então você imagina que todas elas vão ter o mesmo volume final. A única coisa que está mudando é o volume de padrão que foi adicionado. Então você imagina que no momento em que a curva analítica cruzar o eixo X, esse volume de padrão vai ser proporcional à concentração do teu analito, certo? Então desse gráfico aí, você vai escrever volume do padrão vezes concentração do padrão é igual à concentração da amostra vezes o volume da amostra. Sample, né? Concentração de sample, volume of the sample. Ficou meio um português com inglês, né? Que em inglês padrão é standard, né? Então você acha que padrão é standard, deveria ser S, e sample também seria com S, né? Então ficou a amostra com S e o padrão ficou com P, né? Então tá metade em português, metade em inglês, mas vocês lembram que o S é a amostra, o P é o padrão. Então você imagina que você tem a curva analítica, Y é igual a X mais B. Então você pode falar que quando Y é igual a zero, e zero é igual a X mais B. Então, você pode dizer que X é igual a B dividido por A.
Então, então é que eu falei, eu estava programando de fazer na prova, de colocar só a tabelinha e você obter a curva analítica no Excel. Você imagina que se você pegar esses valores, colocar no Excel e obter a curva analítica, você vai obter uma curva analítica que é y igual a 1,2028x mais 3,186. Então você vai dizer que esse valor de x é igual a 6,186 dividido por 1,2028. Aqui vai dar quanto? 5,14 ml, tá? Ó, lembra que toma cuidado que o volume que foi adicionado aqui está em ml. Então você imagina que a unidade aqui é menos ml, né? Então você divide isso daqui que é adimensional por isso daqui que a unidade é menos ml. Então a tua resposta fica em ml. Então para você dizer qual que é a concentração de zinco na tua amostra, é só você fazer a formulinha, né? Concentração na tua amostra é igual o volume do padrão vezes a concentração do padrão dividido pelo volume da amostra. Então isso daqui vai ser o valor de V, você acabou de achar, é 5,4 ml. A concentração do padrão, que está no enunciado do exercício, é 1,1 ppm. E o volume da amostra os volumes de uma solução padrão contendo 1,1 ppm de zinco, mostrados na tabela abaixo, foram pipetadas em funis de separação, contendo 5 ml de uma solução desconhecida de zinco. Então, o volume da amostra é 5 ml. Então, corta ml com ml, você tem 5,14 vezes 1,1 dividido por 5. Aqui vai dar quanto? Então, a resposta vai ser 1,1308 ppm. Essa daqui, então, é a resposta do exercício de número 9. Só um detalhe, a fluorescência, ao contrário da absorvância, ela é uma técnica extremamente sensível. Porque na fluorescência, você emite num comprimento de onda e a amostra, ela emite em outro. Então, você manda a luz num determinado comprimento de onda para a amostra e ela emite em outro. Tá? Não é igual na transmitância, na absorbância, que você faz uma razão. Então, justamente por isso, você imagina que a fluorescência ela é uma técnica muito mais sensível e absorbância. Só que nem toda molécula fluoresce. Tá? É muito bem. Então, a gente chega no exercício de número 10. O exercício de número 10 é uma técnica, é um método fluorimétrico para você, é um método colorimétrico para você determinar flúor. Você imagina que esse é um método muito complicado, né?
ele é um método muito complicado. Você tem uma substância que fluoresce, mas na presença do fluoreto ela deixa de fluorescer. Então você imagina que o que acontece? Quando aumenta a tua concentração de flúor, a tua fluorescência diminui. Então você tem uma curva de calibração com coeficiente angular negativo. Quanto maior a tua concentração, menor a tua resposta analítica. O que é o contrário de todos os exercícios que a gente tem nessa lista, né? Então ele está falando, os seguintes volumes de uma solução padrão de 10 partes por bilhão de fluoreto foram adicionados a 4 alíquotas de 10 ml de uma amostra de água. Zero, 1, 2 e 3. Precisamente 5 ml de uma solução contendo um excesso do complexo altamente absorvente de alizarina Garnet R ácida foi adicionada a cada uma das 4 soluções. Então, cada uma delas foi diluída para 50 ml. As intensidades de fluorescências para as 4 soluções foram. Então, você imagina que a intensidade para que não foi colocado nada de fluoreto foi, a gente tem aqui os resultados. Então, a amostra que você não colocou nada de fluoreto, ela tem uma resposta. Ela deu uma resposta de 68,2. Que você colocou 1 ml, deu uma resposta de 55,3. Você colocou 2 ml, ela deu uma resposta de 41,3. E aqui você colocou 3 ml de padrão, você achou uma resposta de 28,8. A concentração desse padrão é de 10 ppb, 10 partes por bilhão. Ou seja, ele tem 1 micrograma por litro concentração de fluoreto, né? Então você vê a curva analítica e você vê que é o contrário essa curva, né? Ela decresce quando a concentração aumenta. Ela não precisa se preocupar com tem todo um procedimento que é descrito nessas questões, sabe? Colocou 5 ml de um agente quelante, depois colocou 5 ml de um agente oxidante, depois 5 ml de um agente quelante, depois 5 ml de um agente colorimétrico. Não se preocupa com isso. Você está fazendo o gráfico, volume de padrão em função da resposta. Imagina que o volume é constante, então o volume do balão não entra no cálculo. Então, o que vai entrar no cálculo é só o volume da amostra, e no caso que foi estudada nesse exemplo foi de 10 ml. Esse exercício é do SCUG. Então você imagina que você tem a curva analítica, y com menos 13, 16x, mais 68,09. Então, o valor de x igual a 68,09 dividido por 13,16. Isso aqui vai dar quanto? Então, você imagina que a concentração de fluoreto na amostra vai ser 5,17 ml, vezes a concentração do padrão 10 ppb, e o volume da amostra de água que foi estudada foi de 10 ml. Então você imagina que vai cortar ml com ml, 10 com 10,
A resposta é 5,17 ppb. Pessoal, então, lembrem-se que semana que vem é a nossa última aula. E na outra semana a prova já, amanhã mesmo eu já coloco o anúncio no AVA, falando então que a gente vai fazer a nossa prova ali no dia 16, né? 17, que é o feriado. Vai fazer na quarta, a última prova, então. A gente tem aqui o exercício de número 11. Nesse experimento, cada balão volumétrico que continha 25 ml de soro, adicionaram-se volumes diferentes do padrão de cloreto de sódio, 2,64 mol por litro. Finalmente, o volume dos balões foi completado a 50 ml. O gráfico da adição de padrão é mostrado logo abaixo. Determine a concentração de cloreto de sódio no soro. Então, você imagina que foram feitas várias soluções, né? Então, aqui a gente tem um gráfico A gente tem aqui um gráfico. Aqui você tem o volume de padrão que foi adicionado em ml, né? A concentração desse padrão era 2,64 molar. Aqui você tem a curva analítica. Essa curva analítica tem um coeficiente de 2,6x mais 12. Então, você imagina que nesse ponto aqui, esse daqui é o volume, esse daqui é o valor de x, que corresponde ao volume de padrão da tua amostra. Tá? Então, você vai dizer que x é igual a 3,12 dividido por 2,36. Isso aqui vai dar quanto? Que vai dar 1,32. Então, você imagina que a concentração da tua amostra é igual à concentração do padrão, vezes o volume do padrão, dividido pelo volume da amostra. Então, a concentração, o enunciado do exercício fala que foram adicionados 264 molar. O volume é 1,32 ml. E o volume que foi falado no exercício aqui foi analisado de soro, né? 25 ml de soro, aí colocava os padrões e completava o volume para 50 ml, né? Então, você imagina que aqui vai ser 25 ml. Então, corta. 264 vezes 1,32 dividido por 5. Pessoal, a figura 12, ela é um exemplo clássico de como que as duas curvas é o método de adição de padrão para você determinar
a concentração de európio, né, em água de torneira e em água de lago. Você pode observar na figura que está no exercício de número 12, vou apagar tudo aqui. Então você imagina que você tem aqui o exercício de número 12, você tem duas curvas de adição de padrão, você tem uma curva para água de torneira e você tem uma curva para água de lagoa. Isso daqui, o analito que você tem em ambos os casos é o európio mais 3. Você imagina o seguinte, que se tratando do európio, você tem, são ambas as curvas de adição de padrão, mas você imagina que os coeficientes angulares são diferentes. Isso mostra o quê? Que as matrizes exercem efeitos diferentes no európio, né? Então, é o método que você tem que fazer por adição de padrão. O enunciado do exercício 12 fala: o európio é um lantanídeo encontrado em águas naturais em concentração de partes por bilhão. Ele pode ser determinado a partir da intensidade da luz laranja emitida quando uma solução em que ele está presente é irradiada com radiação ultravioleta. Certos compostos orgânicos que se ligam ao európio 3 são necessários para reforçar a emissão. A figura vista a seguir mostra experimentos de adição de padrão, em que 10 ml de amostra e 20 ml contendo um grande excesso de aditivos orgânicos foram adicionados a balões volumétricos de 50 ml. Padrões de európio 0, 5, 10 e 15 ml foram adicionados aos balões, que foram completados com água pura até 50 ml. Padrões adicionados à água de torneira continham 0,51 nanogramas por ml de európio. Mas os que foram adicionados à água proveniente de uma lagoa eram 100 vezes mais concentrados. Faltou uma frase aqui. Não sei o que aconteceu. A frase é a seguinte: determine a concentração de európio em água de torneira e em água de lago. Essa questão, a prova de vocês, P3 já está pronta, isso daí é uma questão da prova de vocês. Ele está falando aqui para água de torneira, o volume aqui é 6 ml, e aqui, para água de lagoa, é 14,6 ml. Ele está dizendo que a concentração do padrão que foi colocado na água de torneira foi de 0,162 ppb, e o que foi colocado na água de lagoa para 100 vezes mais concentrado era de 15,2 ppb. Ele está falando que o volume de água de torneira que foi misturado com os reagentes colorimétricos, né, e tudo mais era de 10 ml, né? Então você imagina que o volume da amostra é de 10 ml. Então vamos lá.
Então, qual que é a concentração de európio na água de torneira? Qual que é a concentração na água de torneira? É só você falar que a concentração é igual ao volume de padrão, vezes a concentração do padrão, dividido pelo volume da amostra. Então, o enunciado do gráfico, eu sei que o volume de padrão referente à adição de padrão é de 14,6 ml. Concentração é de 15,2 ppb e o volume era 10 ml. Então, corta ml com ml. Quanto que é 14,6 vezes 15,2 dividido por 10? Então, essa daqui é a concentração de európio na água de... Ó, é de lagoa, tá? Ó, essa daqui é da água de lagoa. E na água de torneira? E na água de torneira? Bem, você imagina que a concentração vai ser o volume do padrão. Na água de torneira a gente sabe que é 6 ml. A concentração desse padrão foi bem menor, foi 100 vezes menor, então foi 0,52 ppb. E o volume foi 10 ml, o volume da amostra. Então você tem 6 vezes 0,152 dividido por 10. Isso aqui vai dar quanto? Certo? Então a gente chega agora no exercício de número 13. O selênio presente em... Então a gente tem aqui agora o exercício de número 13. Selênio presente em 0,108 gramas de castanha do Pará foi convertido em um produto fluorescente, conforme a reação com o diaminoftaleno. O produto foi extraído com 10 ml de ciclohexano desta solução. 10 ml foram transferidos para uma cubeta para medidas de fluorescência. As adições de padrão de um produto fluorescente contendo 1,4 microgramas de selênio por ml são dadas na tabela vista a seguir. Construa um gráfico de adição de padrão para determinar a concentração de selênio em 2 ml da solução desconhecida. Qual é a porcentagem ponderal de selênio presente na amostra de castanha? E qual é a concentração? Então, basicamente, você tem aqui uma massa de castanha que é igual a 1,08 gramas. Você imagina que
Então você imagina que isso daqui foi extraído com 10 ml de hexano. Você imagina que ele passou 2 ml dessa solução por uma cubetinha e ele foi fortificando essa solução com uma solução concentrada de selênio, né. Então você imagina que ele colocou 0 ml, 10 microlitros, 20 microlitros, 30 microlitros e 40 microlitros de uma solução concentração do padrão, a concentração do padrão igual a 1,4 microgramas por ml, 1,4 ppm. E obteve as fluorescências de 41,4, 49,2, 56,4, 63,8. Acho que eu pulei coisa aqui, foi 41,4, 49,2, 56,4, 63,8 e 70,3. Então, é que eu falasse, se eu achar a concentração se eu achar a concentração no líquido que está na cubetinha, eu já sei a concentração do balão. Você imagina que nessa curva de adição de padrão, nessa curvinha aí de adição de padrão, o volume não foi constante. Então eu deveria usar um fator de correção, já que o volume não foi constante. Você pode imaginar que é pouco, né? Você imagina que 2 ml, 2 ml é 2.000 microlitros. Então você imagina que ele colocou, o máximo foi 40 microlitros, né? Ou então você imagina assim, que se eu fosse usar um fator de correção, ia ser muito pequeno esse fator, né? Tipo, ia ser 2.000 dividido por 2.040 no máximo, né? Então eu não preciso de usar nenhum fator de correção. A equação da curva analítica é dada, e a equação da curva analítica é y igual a 0,724 mais 41,34. Então você pode falar que o valor de x é 41,74 dividido por 0,24. Isso aqui vai dar quanto? R$ 57,65 ppm, né? Desculpa, 57,65 microlitros. Então, para eu achar a concentração na amostra, é só fazer a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido por volume da amostra. A concentração do padrão é 1,4 ppm. O volume do padrão é 57,65 microlitros. E o volume do padrão, o volume da amostra foi 10 ml. Para a gente não se perder com volumes, né? Então 10 ml eu vou representar como 10.000 microlitros. Então eu tenho 1,44 vezes 57,65 dividido por 10.000.
Qual que é a concentração? Então, 0, 1. Multiplica por 1000 esse valor. Então poderia colocar como 8,71 ppb. Essa é a concentração da amostra. Para eu dizer qual que é a massa de selênio na amostra, lembra que concentração é massa sobre volume, então eu vou dizer que massa é igual a concentração vezes volume. Isso daqui é igual a 8,071 micrograma por litro, vezes 0,01 litro, que é os 10 ml. Eu não vou precisar, vai cortar litro com litro. Eu vou colocar, eu vou representar, eu vou eu vou representar isso daqui como 8,31, como 80,71 nanogramas de selênio. Então, para eu dar uma porcentagem percentual, eu vou fazer a massa, 80,71 vezes 10 a menos 9 gramas, dividido pela massa da amostra, que é 1,08 gramas, que eu multiplico por 100. Quanto que é 80,71 dividido por 1,08? Aqui vai dar 74,73 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 2%. Para eu deixar de um jeito mais bonitinho, né? Eu vou colocar que isso daqui é igual a 7,473 vezes 10 a menos 6%. A porcentagem de selênio na castanha do Pará.
Vamos fazer exercício 14 e a gente vai embora. O íon nitrito é usado como um conservante em bacon e outros alimentos, mas ele é um carcinogênio em potencial. Uma determinação espectrofotométrica de nitrato segue as seguintes reações. Então você tem o ácido sulfanílico, em meio ácido, que reage com o nitrito para formar um sal diazo, e reage com um amino nafteno para dar esse composto diazo aí, que é intensamente colorido e que absorve em 520 nanômetros. Tem um artigo do ano passado do Journal of Chemical Education que fiz com os alunos da engenharia química a determinação de nitritos em embutidos, né? Em 50 ml de solução conhecida contendo nitrito, é adicionado 1 ml de solução de ácido sulfanílico. Após 10 minutos, são adicionados 2 ml de solução 1 amino naftaleno e 1 ml de solução tampão. Após 15 minutos, a absorbância é lida em 520 nanômetros em uma célula de 5 centímetros de caminho óptico. Foram analisadas as seguintes soluções: 50 ml de um extrato alimentício conhecido por não conter nitrito, ou seja, uma quantidade desprezível. Então você imagina que o branco te deu uma absorbância de 0,153. 50 ml de um extrato alimentício suspeito de conter nitrito. Então você imagina que a amostra te deu uma absorbância de 0,622. E essa mesma amostra, com adição de 10 ml, você tem essa mesma amostra, mais 10 ml de uma solução de nitrito de concentração 7,5 vezes 10 a menos 3, 7,5 vezes 10 a menos 3 molar, certo? E a absorbância foi 0,967. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é subtrair o branco de todas as amostras. Então, você tem 6,622 menos 0,153 e 0,967 menos 0,153. E vai dar quanto? O segundo? Então, você imagina que você tem aqui a tua amostra, ela te dá uma absorbância de 0,469. Aí você tem aqui a tua amostra que foi diluída, né? Você imagina que você tem um fator de diluição que vai ser 50 dividido por 60. Quanto que vai dar? 0,83. Então você tem aqui tua amostra diluída, né?
Afinal de contas, ela foi levada para um volume final de 60 ml, o volume inicial dela era 50. Mais uma concentração que foi adicionada, que é a concentração do padrão, vezes o volume do padrão, dividido pelo volume final. Então, a concentração do padrão era 7,5 vezes 10 a menos 3 molar. O volume que foi adicionado foi 10 ml e o volume final foi 60 ml. Só faz 7,5 dividido por 60. Desculpa, 7,5 dividido por 6. Então, esse daqui, ó, ao invés de colocar 10 a menos 3, eu vou colocar milimolar. Então, 1,25 milimolar é igual a 0,814. Então, agora eu monto a regrinha de 3. Então, vou colocar que 0,814 vezes a concentração da minha amostra é igual a 0,469 vezes a concentração da minha amostra vezes 0,83 mais 1,2 milimolar. Então, eu tenho 0,814. Quanto que é 469 vezes 0,83? Quanto que deu? Não, é 0,469 vezes 0,83. 0,38 é igual a 0,469 vezes 1,2 milimolar. Então, a concentração da amostra é 0,469 vezes 1,2 milimolar, dividido por 0,814 menos 0,3827. Quanto que isso daqui dá? Aí ele quer saber a massa de nitrito presente no... Qual é a massa de nitrito presente no alimento, né? Ele quer saber qual que é a massa de nitrito presente no alimento. Então, você vai fazer que massa é igual a concentração vezes volume vezes a massa molecular. A concentração é 1,3096 milimols por litro. O volume é 0,05 litros. E a massa molecular é 32 do oxigênio mais 14 do nitrogênio, né? Então, isso daqui vai dar 46 gramas mol. Então, vai cortar mol com mol, litro com litro, sobra só o M e o grama. Então, é 1,3096 vezes 0,05 vezes 46. 3, 13 vezes 0,05 vezes 46, é isso mesmo?
3,01 miligramas. Certo? Então era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Semana que vem a gente acaba o curso, então.